Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui que o Bolsonaro fez uma postagem tentando enganar seus seguidores. Pega uma matéria lá de 2024, de agosto, e uma de agora, de 11 de julho, praticamente um ano depois, para tentar fazer uma conexão. E ele ironiza que é tudo coincidência na democracia relativa, dando a entender que o Moraes pode agir agora por conta de um plano que o Moraes tinha e que foi supostamente revelado, uma vontade do Moraes, melhor dizendo. É muita cara de pau, e a gente tem que ficar sempre atento porque tem muita gente boa que ainda acredita nessas narrativas mentirosas do Bolsonaro e do bolsonarismo ali, né, dessa galera aqui. Vamos trazer então detalhes para vocês e também trazer um tweet aqui, um fio, como é chamado lá do Ricardo Capelli, que aponta ali o xadrez do movimento de Trump nessa relação Bolsonaro-Tarcísio. Vamos ver aqui a visão do Capelli para a gente concordar ou discordar. Só que antes quero agradecer, passamos a marca dos 373 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que aqui estão. Quem chegou viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, joinha para cima, não gostou, faz parte, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o Bolsonaro, né, ele tem lá as contas administradas pelo Carluxo. Aí de vez em quando você percebe claramente, não praticamente tudo que é o Carluxo que posta, mas tem hora que o Carluxo, eu acho que ele confunde. Ele não sabe, que ele tenta manter uma diferença, né? Mas aí tem hora que ele posta na do pai, parecendo que é na dele, e aí postou o seguinte. Uma manchete dizendo, Moraes escolhia alvos. Abre aspas, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, disse auxiliar do ministro. Mensagens obtidas pela Folha de São Paulo mostram que o ministro mandou investigar o deputado federal e indicou o que fazer. Isso aqui é uma matéria lá atrás do tal de Tagliaferro. Vamos supor que aconteceu mesmo, que foi isso aqui, que realmente o Moraes falou lá em 2000 e não sei quanto aí, que quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Vamos supor. Aí o Bolsonaro agora, o pai, posta o seguinte aqui junto, né? Uma matéria de 11 de julho agora, 2025. Para ministros do STF, Moraes vai mandar prender Eduardo Bolsonaro. Ordem de prisão só não saiu porque a PGR trabalha lentamente, avalia um ministro. Aí o Bolsonaro ironiza e escreve no título assim, é tudo coincidência na democracia relativa. Como ele está ironizando, ele quer dizer que porque o Moraes supostamente disse para um auxiliar há 2, 3 anos que queria pegar o Eduardo, que agora essa notícia de que o Moraes vai mandar prender o Eduardo tem a ver com isso que aconteceu lá atrás, ou porque agora vai colocar em ação uma vontade do Moraes como se nada tivesse acontecido para justificar a prisão do Eduardo. Vamos lembrar que em 2024, quando saiu essa manchete, você não tinha o Eduardo fazendo o que está fazendo agora. Tanto é que ele estava no Brasil tranquilamente. O pai já estava lá como no inquérito, denunciado, acusado, mais recentemente virou réu. E o Eduardo não está envolvido nessa questão da trama golpista. Como o Flávio também não está, como o Carlos também não, como a Michelle também não. Então a família de Jair, se a gente for parar para analisar, ela estava até certo ponto aqui muito protegida, digamos assim. E aí, o que acontece? O Bolsonaro faz essa confusão aqui para dizer que, caso saia um pedido de prisão contra o Eduardo Bolsonaro, isso seria não porque o Eduardo fez algo para merecer, mas é porque o Moraes lá atrás já tinha dito para um auxiliar que queria pegar o Eduardo. Que, mais recentemente, isso agora não é nem opinião mais, está conspirando contra o país, cometendo crime de lesa pátria. E eu cheguei a dizer que já, baseado no que a gente tem visto de muitos aí, sim, o Eduardo tinha que estar com pedido de prisão já, que não fez, segundo consta aqui, porque a PGR trabalha lentamente, mas também há uma avaliação política de que, opa, será que esse é o melhor momento? Mas crime para esse pedido de prisão, ele já cometeu. Simples assim, e ele sabe que cometeu. E ele sabe. Não é possível que é tão burro assim. O Bolsonaro também sabe que o filho está cometendo crime lá. Então, como a gente tem mostrado aqui, a estratégia deles, eles tensionam, provocam a justiça provocada reage como tem que reagir, e aí eles posam de pobres coitados, de perseguidos, para alimentar a narrativa. Alguém acha que o que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos, que ele próprio confessa, é normal e salutar para o nosso país? Então, assim, é inacreditável. Só que, repito, a estratégia deles
nessa questão aqui de colocar o Moraes como um vilão, um perseguidor, um juiz que pratica injustiças contra a família que é pobre, coitada, santa. Então tá aqui mais uma vez a gente tendo que tomar cuidado, porque eles colocam essas coisas para confundir. E a gente tá aqui para desconfundir, explicar para vocês e revelar a farsa que é, né, o bolsonarismo aí nessa questão de defensores da liberdade e como se estivessem ao lado da verdade. Vamos trazer aqui um post, um tweet longo do Ricardo Capelli, que muitos conheceram o Capelli porque ele foi ali o interventor na segurança pública no Distrito Federal após o 8 de janeiro. Ele que é muito ligado ao Flávio Dino, ele era número 2 do Ministério da Justiça, então o Lula o escalou e fez um trabalho brilhante ali pós 8 de janeiro. O Capelli postou o seguinte: xadrez do movimento de Trump. 1. O plano da centro-direita, pilotado pela Faria Lima, ia de vento em popa. Uma condenação rápida e pesada colocaria Bolsonaro na cadeia alguns meses antes do prazo de desincompatibilização. A partir daí, entraria em curso a fase 2. Bom, até aqui faz sentido que o Bolsonaro de fato está para ser preso. E aí, o que acontece com o Bolsonaro preso? Dizia ele, começaria uma chantagem coordenada sobre Bolsonaro. Se ele não apoiasse Tarcísio, indulto, apodreceria na prisão, já que o Tarcísio prometeu que, uma vez presidente, vai dar o indulto para o Bolsonaro. Ou seja, vai perdoar o Bolsonaro. 3. Enquanto isso, o Centrão, então, Bolsonaro preso, pressionando, ou seja, sendo pressionado pelo Centrão para apoiar o Tarcísio. Enquanto isso, o Centrão, a serviço da Faria Lima, daria uma gravata em Lula no Congresso, encurralando o governo. 4. Com Bolsonaro preso e Lula encurralado, Tarcísio seria ungido, mas esqueceram de combinar com os russos. Bolsonaro viu Arapuca e resolveu antecipar seus movimentos. Com o ataque de Trump, obrigou Tarcísio a dobrar os joelhos. De protagonista, o governador de São Paulo voltou a ser um assessor refém. Bolsonaro ainda possui cartas? Está mais uma vez apenas blefando? Está preparando sua fuga para o exterior? O fato é que trouxe o jogo da direita novamente para suas mãos. O presidente Lula fez de 2 limões uma imensa limonada. Deu um ipom no Centrão, no IOF, e retomou o protagonismo da bandeira nacional no caso Trump, isolando novamente a extrema-direita e deixando o Centrão desnorteado. O presidente Lula estava tranquilo na área, deixaram cruzar 2 bolas. Com craque não se brinca, meteu as 2 na gaveta e correu para abraçar o povo. Bom, aqui de fato, toda essa notícia do Trump é muito ruim para o Brasil no curto prazo, falei isso aqui lá no começo. Claro, isso aqui vai trazer desafios para as empresas que exportam para os Estados Unidos, vai trazer uma questão, num primeiro momento, mais complicada para nós aqui, pode afetar sim emprego. No médio e longo prazo, as coisas tendem a se ajustar. Como o próprio Lula disse, você procura outros mercados e tal, isso não é num passe de mágica, mas com o tempo as coisas tendem a se acomodar. Isso se o Trump não voltar atrás, né? Mais uma possibilidade aí das muitas colocadas. E a questão colocada aqui, também pelo Capelli, é essa questão do Bolsonaro, né? Bolsonaro, de fato, está bastante complicado, e isso aqui eu acho que até racha a base dele. O Tarcísio tinha posado com o boné lá atrás do MAGA, negócio do movimento lá do Trump, também sai queimado dessa história, e quem sai beneficiado, que eu vinha falando, é o Lula, que nesse caso meio que jogou parado, o presente caiu no colo do Lula. Então, o pessoal dizem que o Lula é um animal político, é um gênio da política e tal. Tem suas habilidades, sim, isso é inegável. Mas nesse caso, foi mais uma vez sorte. Caiu no colo dele, que o Trump vai lá, faz a besteira que fez. Para o país isso é prejudicial, num primeiro momento, mas politicamente falando para o Lula, uma maravilha. Agora, como é que o Centrão vai agir diante disso tudo? De fato, aqui eu concordo com o Capelli, que o Centrão tinha como plano A e plano B o Tarcísio, né, para atender os interesses do próprio Centrão, da Faria Lima, do mercado, da imprensa, da mídia. Só que a gente percebe que a própria mídia já passou a olhar para o Tarcísio com outros olhos, por conta desse movimento que ele fez aí de sair em defesa da taxação, e agora está aí tentando se reunir com fulano, com Beltrano. Então é uma situação realmente delicada. No caso do IOF aqui, eu tendo a discordar um pouco do Capelli. Eu acho que aqui o governo não fez essa limonada toda, mas acabou dando sorte, mais uma vez, porque o assunto taxação do Trump
tomou a conta do debate e ninguém mais fala do escândalo do INSS, que foi algo muito ruim para a imagem do governo. Ninguém mais fala dessa questão do IOF, que até então tinha sido ruim para o governo, que tinha aquela ideia de que o governo quer taxar e não sei mais o que. Então isso aqui acabou também ajudando o Lula, mais por uma questão da oposição do que de habilidade do próprio governo, mas que sim está sabendo agora lidar com essa situação e aproveitando a burrice da direita e extrema-direita, e o Lula com certeza agradece por isso e saberá usar isso a seu favor, é claro. Bom, então é isso, aqui é a reflexão do Capelli, não sei o que vocês acham, deixa aqui embaixo qual que é a opinião de vocês. Tarcísio se queimou nisso tudo, Bolsonaro então, como é que está a situação dele? E né, a gente vai observar, porque existe a movimentação também, como ele tem falado aqui, de uma possível ou de um pedido de prisão que tá para sair contra Eduardo Bolsonaro. Mas é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo e compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.